tudo bem? Aqui é o Daniel, analista de investimentos da Capitalizo. Vamos falar de novo sobre dados econômicos, né? Mais precisamente o indicador aí de produção industrial e também o IPCA divulgados essa semana. Foi divulgado no início da semana, dia 2 de outubro, a variação da produção industrial, apresentando novamente queda, aí, né? O segundo mês seguido de queda depois da recuperação no mês de junho, após a parada da greve dos caminhoneiros. Então, 2 meses de variação negativa na produção industrial. E também vamos falar sobre o IPCA, né? Tivemos aí um repique no índice oficial aí de inflação, né? Depois de agosto, aí, com um quadro de deflação, tivemos uma aceleração em 12 meses, com uma inflação medida pelo IPCA em torno de 0,5%, tá certo? Antes de mais nada, gostaríamos de pedir para quem ainda não é inscrito no nosso canal, né, para se inscrever, compartilhar esse vídeo e também dar um like se curtir, tá certo? Como de costume, né, nós mostramos aqui, antes de falar sobre os dados econômicos, o caminho aí para baixar conteúdos grátis. Então eu vou compartilhar a tela aqui para mostrar. Isso pode ficar um pouco maçante para quem já viu outros vídeos, mas para os novos aí, então, quem não conferiu, vale a pena conferir. Nós temos então disponível ali em relatórios grátis alguns casos aqui, né, até para o pessoal poder conferir como é o nosso trabalho, como é o trabalho da Capitalizo. Nós temos ainda os mesmos produtos aqui disponíveis que da semana passada, né, fundos imobiliários aqui, que é o contexto geral para fundos imobiliários. Relatório grátis também do Banco Itaú, né, o relatório das ações e dos resultados da empresa, e também aqui um de curto prazo da Magazine Luiza. Então, basta escolher um, pode baixar os três, se quiser também, não tem problema nenhum. Então, entrando ali, como eu falei nos outros vídeos, basta botar o nome e e-mail, que são campos obrigatórios aqui para baixar o relatório. Quem quiser participar das nossas transmissões do WhatsApp, basta colocar o celular. Se já colocou, então não precisa, mas quem é novo aqui, então, basta colocar o celular para receber aí as nossas mensagens. Se possuem alguns investimentos, é interessante aqui marcar, né, poupança, previdência, bom, enfim. Então, por fim, basta chegar ali embaixo e apertar em baixar relatório, que terá acesso aí ao nosso trabalho. Repetindo, né, quem quiser baixar os três aí também é possível, tá certo? Então, já passando aqui para os dados econômicos divulgados aí na semana, né? Como eu falei, IPCA e dados da indústria, começando então com a produção industrial. A produção industrial ela vem de queda aí no mês de agosto, tá? Repetindo mais ou menos o que aconteceu em julho. Em julho tivemos uma queda de 0,2% e agora tivemos uma queda um pouquinho maior aí de 0,3%. Nós projetávamos algo ali em torno de 0,1% positivo, veio então com uma variação negativa, sendo então uma surpresa negativa, tá certo? Mas na base anual, né, mostrando aí que o setor ele vem se recuperando gradualmente, até inclusive a gente vai mostrar mais na frente aqui numa tabela que mostra bens de capital e bens duráveis. Na comparação com agosto de 2017, nós temos então um crescimento aí de 2%, né? Comparando os 2 meses, o mesmo mês, em anos diferentes. A nossa projeção também era acima disso, nesse caso aqui, bem acima, né? Nós projetávamos aí um crescimento de 3%, vindo a bem abaixo aí, mas é um crescimento considerável, né? Uma variação positiva de 2%. O que nós temos então aqui comparando com julho, tá? Comparando com o mês imediatamente anterior a agosto, temos uma alta em bens duráveis de 1,2%, uma forte alta em bens de capital, que é uma área aí altamente relacionada a investimentos, né? Investimento em capital fixo, mostrando uma aceleração aí de 5,3% na produção de bens de capital. Temos recuo, então, em bens intermediários, com uma variação negativa de 2,1%. Considerando, então, aqui os segmentos, né, dentro desses grandes grupos, nós ainda temos veículos automotores, né, como destaque, aí, tendo no mês uma variação de 2,4%, produtos farmacêuticos com uma variação forte aí de 8,3%, equipamentos de informática com uma variação também alta aí de 5,1%, e papel e celulose, que já vem há algum tempo aí desempenhando um bom papel, com crescimento de 2%, lembrando que papel e celulose
está aí aproveitando, né, o setor está aproveitando um cenário positivo no mercado internacional, e no Brasil, além disso, é um setor que vem aproveitando com a alta do dólar, embora a tendência, na nossa visão aqui, é que o dólar venha a cair, até porque o quadro eleitoral ele vem se definindo aí num sentido mais pró-mercado, tá certo? Destaque negativo aqui, então, em bebidas, tá? Com uma variação negativa de 10,8%, alimentos também com uma variação negativa aí de 1,3%, e aqui indústrias extrativas com uma variação negativa de 2%. Nós temos então, separando nos últimos 12 meses, a indústria extrativa com uma variação positiva de 0,3%, indústria de transformação com uma variação positiva de 3,6%, inclusive nós vamos desmembrar essa indústria da transformação aí nos slides mais à frente. Temos então, na indústria de uma forma geral, no acumulado de 12 meses, uma variação positiva de 3,1%. Até julho, essa variação era de 3,3%, então nós temos aí uma desaceleração na recuperação da indústria, mas ainda temos um quadro de desenvolvimento aí nos últimos 12 meses. Ainda nessa passagem de julho para agosto, vale ressaltar que 14 dos 26 ramos, que temos aqui o exemplo de veículos automotores, farmacêuticos, equipamentos de informática, então 14 tiveram queda dos 26 analisados. Então, a maioria aí, um pouquinho acima da metade, apresentando variação negativa, muito em função aí do cenário interno aí, né? Nós temos dúvidas quanto a decisões de investimentos por parte de empresários. Temos também a questão da crise na Argentina, né, que é um parceiro comercial histórico aí do Brasil. Então, por diversos fatores aí, a produção industrial vem se acomodando, mas ainda acreditamos na recuperação, principalmente naquelas áreas mais cíclicas, né, com o desenvolvimento da economia nacional, como é o caso de bens duráveis e bens de capital. Então, passando para o próximo slide para a gente ver no acumulado de 12 meses quais são os segmentos em destaque. Destaque positivo para veículos automotores, reboques e carrocerias, com uma variação de 19,9%, longe aí dos outros, né, com uma variação bem alta, demonstrando que é um setor em recuperação aí já há algum tempo. Equipamentos de informática, então, aqui produtos eletrônicos, com uma variação positiva de 12,8%. Metalurgia também, com uma variação um pouco abaixo, 6,4%, e assim por diante ali, podendo destacar, como eu falei anteriormente, celulose, papel e produtos de papel, também com uma variação positiva alta aí de 5,6%. Isso aqui tudo variação em 12 meses, tá? Um crescimento de produção em 12 meses. Então, lá embaixo, destaque negativo ali para impressão e reprodução de gravações, couros e fabricação de artefatos de couro e calçados, e equipamentos de transporte, aí, excluindo veículos automotores, tá certo? Dá para ver bem aqui, isso aqui tudo dentro da indústria de transformação só, tá? Que nós temos mais destaques positivos do que negativos, inclusive alguns bem positivos, como é o caso de veículos automotores, que é um segmento que sofreu bastante com a crise e vem se recuperando aí, embora tenha apresentado algumas quedas nos meses passados, vem agora com uma variação forte, aí, quase de 20% em 12 meses. Aqui mostrando, como eu falei, que a recuperação aí de áreas cíclicas, né, que praticamente tem uma correlação alta com a economia, como a gente pode ver ali para o final de 2013 e início de 2014, o nível de produção, né, comparando aí com a base fixa de 2012, veio caindo aí até o início de 2016, então, desde então, vem se recuperando, e óbvio, não é uma recuperação linear e nem muito rápida, é uma recuperação gradual, com alguns reveses, né, ela tem algumas quedas em alguns meses, como a gente pode ver até ali depois de maio, aquela forte queda mais no canto aqui, ó, esse Vzinho aqui é a queda gerada aí pela greve dos caminhoneiros. Também podemos ver que o volume ainda não se recuperou, né? Não voltou ao nível de abril lá, ó. Então, nós temos um quadro, de uma forma geral, de recuperação gradual nessas duas áreas que estão correlacionadas diretamente com o desenvolvimento da economia. Bens de capital, né? Ele vem um pouco abaixo de bens de consumo duráveis,
até porque bens de capital ela está diretamente relacionada a investimentos, né? Investimento em capital fixo vem sofrendo um pouco com essas incertezas do quadro eleitoral e acredito que agora, conforme isso for se definindo, teremos então uma reação mais forte desta área. Então, já passando para o IPCA divulgado aí no dia 5 de outubro, tivemos uma inflação forte, aí, a maior inflação para o mês de setembro aí dos últimos anos, né? Desde 2015 nós não tínhamos uma variação tão forte, né? 2015, em setembro, a inflação foi de 0,54% e agora bem próximo disso, chegando a 0,48%. A nossa projeção era próximo disso, a projeção era de 0,4%. Aqui, como eu falei, né, o maior IPCA para setembro desde 2015. Então, como em setembro de 2017 nós tivemos uma inflação ali em torno de 0,16%, setembro de 2017 então sai aí do cálculo dos últimos 12 meses, entra então a inflação de setembro de 2018, fazendo então o acumular de 12 meses acelerar aí, passando de 4,19 para 4,53. Na passagem do mês, então, destaque para forte variação em transportes, muito focado aqui em combustíveis, né, que teve o impacto de 0,24 ponto percentual dentro do 0,48 do IPCA total. Então, 50%, a metade da inflação do mês, corresponde, então, a combustíveis, que tem um peso mais alto aqui do que passagem aérea, no caso aqui. Então, mesmo variando menos do que passagens aéreas, teve a maior contribuição dentro do IPCA, variando 4,18%, desmembrando então gasolina 3,9%, etanol 5,4%, diesel, que foi um dos principais motivos aí para a greve dos caminhoneiros junto com o tabelamento do frete, diesel variando 6,9% no mês, nas refinarias com reajuste chegando até 13%. Então, desmembrando aí combustíveis sendo o principal impacto. Considerando então transportes aqui de uma forma geral, teve um impacto aqui, ó, em setembro de 0,31 ponto percentual dentro do 0,48, sendo de longe aqui o maior impacto dentro da inflação, mostrando que o IPCA, embora tenha vindo bem acima aí, ele teve um impacto pontual. Como a gente pode ver nas outras áreas aqui, o impacto é bem menor do que em transportes, sendo que o maior aqui, tirando transportes, é a habitação, que a gente vai falar agora, que continua aí com influência das contas aí de energia elétrica. Então, alta em habitação, 0,37%, com destaque para a energia elétrica, aí, novamente com uma variação positiva, bem menor do que meses anteriores, de 0,46%, gás encanado, 0,77%. Lembrando que a energia elétrica, além dos reajustes que vem acontecendo aí ao longo dos meses, dos últimos meses, nós temos também a continuidade aí da bandeira vermelha patamar 2, que tem uma cobrança adicional de 5 centavos para cada quilowatt-hora consumido. Passando já para alimentação e bebidas, uma variação fraca ali de 0,1%, alimentação em casa ficando em linha com o mês anterior, então esse 0,1 sendo puxado pelo menor peso aqui dentro de alimentos, que a alimentação fora, que teve uma variação positiva de 0,29. Para finalizar, então, os dois casos de deflação, os únicos casos de deflação, uma deflação bem fraca em vestuário, 0,02%, e comunicação, 0,07%. Repetindo, o IPCA veio alto, mas veio alto por uma questão pontual, no caso em transportes, mais precisamente, então, em combustíveis, tá certo? Para finalizar, então, aqui, mostrando a variação, né, do IPCA nos 12 meses, tivemos uma época aqui, em 2017 e início de 2018, em que o IPCA ele estava ali abaixo de 3%, né, abaixo do intervalo aí do Banco Central, chegando então, depois da greve dos caminhoneiros, a 4,39, 4,48, que deu uma acelerada ali, voltou a cair para 4,19 e agora, por uma questão pontual, chegamos a 4,53%, praticamente aí no alvo do Banco Central, né? O Banco Central ele estipula um intervalo entre 3% e 6%, com um alvo em 4,5%, e é isso que o Banco Central acha que vai acontecer aí
até o final do ano. Então hoje estamos muito perto, aí, praticamente em cima do alvo do Banco Central, em 4,53. Passando para nossas projeções, então, para dar um cenário aqui futuro, IPCA 4,1% a 4,3%, essa é a nossa perspectiva para o final do ano agora, um pouco abaixo do que temos hoje. Taxa de câmbio, acreditamos aí que fique em 3,60, 3,70, nós temos aí o quadro eleitoral se definindo, né? E o mercado vem reagindo bem a isso, e inclusive já temos o dólar caindo bastante, já chegou aí a próximo de 13,80, acredito muito que vai chegar abaixo de 13,70, né? Chegou a 13,80, pode chegar abaixo de 13,70, é o que acreditamos até o final do ano com a definição do quadro eleitoral. A meta da taxa Selic já acreditamos que vai fechar em 6,5%. Nós tínhamos uma leve tendência aí, podendo com uma menor probabilidade chegar a 6,75%, então acreditamos que vai fechar mesmo em 6,5%, até pela reação do câmbio, o real se recuperando perante o dólar. PIB é uma perspectiva de crescimento de 1,3 a 1,4, longe do que imaginávamos no início do ano, mas é um quadro de crescimento, o que é muito importante. Então, acreditamos em 1,3 e 1,4. Produção industrial, próximo aí do que imagina aqui o relatório Focus, crescimento de 2,6% a 2,7% até o fechamento de 2018, tá certo? No mais é isso, até o próximo vídeo e um abraço.